Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos, pode se assentar já em nome de Jesus. Feliz com mais esta oportunidade. Pregar a palavra é um serviço, amém? E eu estou aqui nessa noite para servir. Não seja para minha glória, mas para a glória de Deus. Que Ele possa tratar conosco nesta noite, amém? Que Ele possa tratar os nossos corações. Tenho certeza que Ele tem um conselho para nos dar nesta noite. A palavra de Deus nunca volta vazia, amém? Já convido meus irmãos aí a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 13, os versículos de 8 a 11. Comecinho da Bíblia. Pastor Júnior falou que eu estou preparando a palavra desde segunda. Eu tenho que confessar um negócio, meu irmão. Eu não sou muito de olhar o WhatsApp. E a escala estava lá no WhatsApp. Quando deu 2 horas da tarde, eu falei, quem prega hoje? Aí fui dar uma olhada. Pastor Rogério. Corri. Mas Deus tem misericórdia e sempre... De nós mesmos nós não temos nada, né, igreja? Tudo vem das mãos de Deus. Eu acho que o cuidado pela igreja não é um cuidado apenas do pastor. Muito maior é o cuidado de Deus sobre a igreja do Senhor. Amém? O tema dessa palavra é uma pergunta, e a pergunta é: somos guiados pela inteligência ou pelo temor? Amém? Qual é a pergunta? Isso, somos guiados pela inteligência ou pelo temor? Como assim, pastor? Já já nós vamos entender, preste atenção, porque Deus tem algo a tratar conosco nesta noite. Bom, deu certo? Somos guiados. Aí, o Vinícius é fera. Glórias a Deus. Vamos lá. Quem não achou, pode ler na tela. Gênesis capítulo 13, versículos de 8 a 11, que diz assim, ó. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmão somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, eu irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Repete comigo: toda bem regada. Antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Repete comigo: antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Amém, igreja? Glórias a Deus. Ló e Abraão é a história que Deus escolheu para tratar conosco nesta noite. E eu quero dizer, já nesse início, que a nossa vida é feita de escolhas, né? O tempo inteiro nós estamos tomando decisões na vida, né? O tempo inteiro, desde a infância, né? Desde criancinha, nós tomamos decisões o tempo inteiro. Amém? E nós somos dotados de inteligência. Deus colocou um raciocínio em nós. Deus colocou inteligência. E nós usamos a inteligência para quê? Para definir as nossas escolhas. Espera aí, o que é melhor fazer? Isso ou aquilo? E nós paramos para pensar, nós às vezes anotamos, colocamos no papel, nós pedimos às vezes opinião, né? Mas nós pensamos, nós raciocinamos, né? E o problema
da inteligência, que na verdade não é um problema, né? É uma bênção de Deus a inteligência. Mas existe algo que exige muito a nossa atenção aqui, nessa inteligência. Bom, o problema é que a inteligência, ela só conhece o que é palpável, o que é visível, o que é saboroso, o que é cheiroso, o que é agradável aos ouvidos. Ou seja, a inteligência é humana e ela só conhece o lado humano de ser, amém? Os 5 sentidos. E a vida não tem nada além, nada de diferente, além dos nossos 5 sentidos. Tudo que existe é palpável, ou é visível, ou é cheiroso, amém? Ou é saboroso, ou é audível. Ou seja, o que a nossa inteligência conhece é o que é natural, amém? E esse ser natural nos faz definir as nossas escolhas com base na lei do quê? Com base na lei da vantagem. Amém? Que vantagem eu vou ter na decisão que eu vou tomar? É assim ou não é? Somos inteligentes, amém? E aí nós vamos usar a inteligência para definir a nossa escolha. E a nossa escolha normalmente ela é baseada no que vai ser mais benéfico para mim. Amém? Em qual opção, por exemplo, eu vou ter mais benefício? Em qual opção de negócio eu vou ter mais lucro? Não é isso? Em qual opção eu vou ter mais regalias? Ou em qual opção de vida eu vou ter mais prazer? São escolhas. Escolhas que vão definir o nosso futuro. Escolhas que vão definir o nosso legado. Escolhas que vão definir aonde nós vamos passar a nossa eternidade. Amém? E o texto que nós lemos, ele conta a história de Abraão e de Ló. Tio e sobrinho. Um dia Deus falou com Abraão e disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela e vá para um lugar aonde eu te mostrarei. Abraão saiu sem rumo e não conseguiu deixar Ló, tamanho era o carinho que Abraão tinha por Ló. Ló, filho do seu irmão, amém? Porém seu irmão faleceu. Então Abraão foi pai de criação de Ló. Abraão criou Ló desde pequeno. Sendo pai de criação, o sentimento de Abraão para o seu sobrinho falou mais alto. A ordem de Deus era: sai da tua parentela. Mas, movido por um amor de pai para filho, Abraão trouxe consigo o seu sobrinho Ló. E a Bíblia diz que no meio do caminho, foi a história que nós lemos, os servos que cuidavam dos rebanhos começaram a brigar, a discutir entre si. Porque a Bíblia diz que Abraão era muito, muito rico e tinha um rebanho enorme. Tinha um rebanho muito grande. E ele não era rico só no rebanho, só em gado. Ele tinha também muito ouro, muita prata. Abraão era muito rico. E a Bíblia diz que o lugar onde eles estavam não tinha pasto suficiente para alimentar todo o rebanho. Então, os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão. E aquela confusão já estava passando dos limites a ponto de Abraão chamar o seu sobrinho e conversar com ele. Falar:
Ló, meu sobrinho, eu não quero brigar com você porque nós somos irmãos. Então, meu filho, eu quero tomar uma decisão drástica, eu quero que a gente se separe. Mas eu gosto tanto de você, que eu vou te dar a opção, né, de escolher para onde você quer ir. A minha opção vai ficar para segundo plano. Você escolhe para onde você quer ir, você olha ao seu redor e faça a sua escolha. E Ló era um cara muito inteligente. E eu tenho certeza que muitos de nós, por ser pessoas inteligentes, pensaríamos como Ló pensou. Porque a Bíblia diz que Ló olhou ao redor, ele fez aquela panorâmica, sabe? Ele olhou tudo à sua volta, e ele enxergou uma cidade tão linda, regada por um rio. No versículo 10, Ló levantou os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. O que acontece com uma cidade onde passa um rio? Né? As árvores são bem regadas, elas crescem saudáveis, crescem verdinhas, né? Com bastante área verde, não é isso? Com muito fruto. E a Bíblia diz ainda que era semelhante ao o jardim do Senhor, o jardim do Éden. Ló, ele recebeu essa possibilidade de escolha. E Ló era um homem movido pela inteligência. Qual era o tema da palavra mesmo? Ló era um homem guiado pela inteligência. E com base na inteligência, aquela terra era a terra, regada por um rio, as margens do Jordão, semelhante ao jardim do Senhor. O cara está brigando por comida, ele está brigando por pasto, para alimentar ali aquela quantidadezinha mirrada de ovelhas, e de repente ele olha um paraíso à sua disposição. Qual foi a decisão que Ló tomou? É para lá que eu vou. É para lá que eu vou. Ló era um homem guiado pela sua inteligência humana. E olhando para os lugares à sua volta, escolheu o lugar que lhe oferecia mais vantagens. Porque Ló era guiado pela inteligência. Quantos de nós somos guiados pela nossa inteligência? Quantos de nós olhamos as nossas opções da vida e tomamos essa decisão com base na nossa inteligência humana? E na maioria das vezes, damos com a cara na parede. Na maioria das vezes, tudo dá errado. E na maioria das vezes, culpamos a Deus. Ah, Deus não me ajudou. Ah, Deus não me ama. A verdade é que nós temos responsabilidade por aquilo que nós plantamos, amém? Nós plantamos algo na vida e nós vamos colher o algo que nós plantamos. Se nós não pedimos ajuda para Deus para escolher, para tomar uma decisão, como é que nós queremos a ajuda de Deus para aquilo dar certo? É uma via de mão dupla, igreja. Amém? Precisamos sempre estar atentos a isso. Por quê, pastor? Porque as aparências enganam. E nós temos,
dentro dessa condição da inteligência, nós temos uma inclinação a escolher aquilo que tem a embalagem mais bonita, a escolher aquilo que tem uma aparência melhor. Pastor Cláudio Duarte que conta uma história, né, de uma jovem que chamou ele para conversar no final do culto e falou: pastor, o senhor sabe que há muito tempo estou procurando aí alguém para casar, né, pastor? E eu arrumei um homem perfeito. Ele é lindo, né? Ele tem um cabelo liso, ele tem uns olhos azuis, ele né, tem um tanquinho na barriga dele, enfim. O cara é um gato. Ele só tem um defeito, pastor. E qual é o defeito dele, minha jovem? Ah, pastor, o defeito dele é que ele bate na mãe dele. O que você acha, pastor? Eu caso ou eu não caso? O pastor falou o quê? Casa logo, minha filha. Essa senhorinha precisa parar de apanhar. Você vai apanhar no lugar dela. Escolhas, igreja, que vai definir o nosso futuro. Simples assim. E não adianta você pedir um conselho para o pastor de algo que você está vendo que vai dar mal, que vai dar ruim. Você quer ouvir o quê? Vai, pode fazer. Tem pessoas querendo negociar com a Bíblia. Sabe, pastor, está escrito isso, mas o que o senhor acha? Está querendo ouvir o quê do pastor? Ah não, Deus, o importante é ser feliz, né? Não, Deus só quer o coração, né? É isso que você quer ouvir? Se você estiver num lugar, numa igreja, onde o pastor fala para você que Deus só quer o coração, pode pecar à vontade. Seu coração é bom, então cuidado, que você está correndo um grande risco de cair num abismo. Porque a palavra de Deus não se negocia. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E ela não é negociável. Amém? Eu não consigo mais acrescentar nada ou tirar nada desse livro. E se eu tomei a decisão, se eu optei por servir ao Senhor, o livro que baseia a minha fé é a Bíblia Sagrada. Se eu não estou disposto a seguir o que está escrito na Bíblia Sagrada, meu irmão, não faz sentido eu vir aqui toda terça, toda quinta e todo domingo. Não faz sentido, é uma perca de tempo. Porque eu não consigo negociar o que está escrito nessa palavra. Amém, igreja? Quem está entendendo o que o Senhor está falando conosco? A gente vai procurar um conselho às vezes das pessoas, e as pessoas falam assim: segue seu coração, né? Mas o coração do homem é enganoso, igreja. E na hora de tomar uma decisão, seja ela qual for, pequena ou grande, às vezes aparentemente insignificante, dependendo do conselho que você receber, dependendo da sua visão, dependendo da sua inteligência, você vai caminhar em direção ao abismo. Porque as nossas escolhas fazem toda a diferença na nossa vida. Você só chegou aqui hoje por causa das suas escolhas. Você só está aqui hoje por causa das suas escolhas. Você só casou por causa das suas escolhas. Precisamos ficar atentos com isso, igreja. E o que eu acho interessante nesse texto, igreja, é que nem esse laço de pai para filho fez Ló raciocinar um pouco, sabe? Afinal de contas, Abraão criou o seu sobrinho. Abraão chegou a desrespeitar, desobedecer uma ordem de Deus, porque a ordem era: sai da tua parentela. Mas ele amava tanto aquele sobrinho que ele levou o sobrinho. Abraão se meteu em confusão por causa do sobrinho. Abraão deu a primeira opção. Se eu fosse esse sobrinho, eu fico imaginando se eu agiria com temor
ou se eu agiria com inteligência. Porque a parte inteligente era: ali é o lugar da minha prosperidade, ali eu vou enriquecer, ali eu vou ser tão rico quanto Abraão. Mas o temor iria falar de outra forma. O temor ia falar assim: Abraão, eu não posso sair de perto de você, porque você é meu pai. Foi você que me criou, quem me sustentou, quem me ensinou a ser o que eu sou. Por isso, eu te pergunto: nós somos guiados pela inteligência ou pelo temor? Porque a inteligência, ela só conhece, lembra os 5 sentidos? A inteligência, ela só conhece e ela tem uma inclinação pela decisão que vai nos trazer algum benefício. E não é só um benefício, é o maior benefício. Então qual é o benefício maior? Ficar com Abraão, passando fome, brigando por pasto, com 10, 15 ovelhinhas mirradas, ou ir para um lugar fértil daquele e multiplicar a quantidade do meu rebanho e comer o melhor manjar? As nossas decisões, igreja, elas vão influenciar no nosso futuro, no nosso legado, que é depois da morte, e elas vão influenciar na minha eternidade. Aonde nós vamos passar a nossa eternidade? No caminho onde as suas decisões te levar. Quem está entendendo o que o Senhor está falando nesta noite? Ló simplesmente deixou para trás um pai, tio e amigo que o criou. Porque ele queria ser tão próspero quanto esse pai, tio e amigo que o criou. Qual o valor de uma amizade? Para mim e para você. Jovens que tratam os pais como se fosse um nada. Adolescentes que xingam, que batem nos seus pais. Que foi quem te criou, que te sustentou e que foi seu amigo até hoje. Que te levou para a escola, que te deu de mamar, que te deu de comer, que te deu de vestir. Jovens ingratos, que tratam os pais como se nunca fosse ser pai um dia, né? E trocam os pais às vezes por um tênis melhor, uma moto, seja lá qual bem, né? Que roubam os próprios pais. Jovens que estão agindo com inteligência, que o mundo é dos espertos, não é isso? Mas não estão agindo com temor. Jovem, é um privilégio você estar aqui para ouvir isso hoje. Que o Senhor Deus possa colocar temor no seu coração. Porque o primeiro mandamento com promessa é: honra teu pai e a tua mãe, para que seus dias sejam prolongados na terra. Amém? Ló deixou para trás um tesouro precioso, que é o conhecimento de Deus e a fé. Porque se ele estivesse perto de Abraão, movido pelo amor, talvez Deus o teria aceitado entre a parentela de Abraão. E ali Ló teria conhecimento de Deus. E ali Ló iria fundar a sua casa sobre a rocha, ao invés de tê-la fundado sobre a areia. Porque todo o dinheiro do mundo não é suficiente para te fazer viver a vida eterna com Deus. Todo o dinheiro do mundo não é suficiente para manter a sua vida na terra.
Temos o exemplo do Gugu, aí faleceu, infelizmente, acho que há umas 2 semanas atrás. Quanto dinheiro esse homem tinha, e esse dinheiro não foi suficiente para evitar a sua queda e a sua morte. Numa casa luxuosa, lá na Disney, lá nos Estados Unidos. Qual é a decisão mais inteligente, igreja, que eu quero que você entenda? A decisão mais inteligente que nós podemos tomar em nossa vida é temer a Deus, é temer ao Senhor. Interessante que o seu Devaí caiu a semana passada, eu não sei quem está sabendo disso, mas seu Devaí, pai da Deise, caiu, e ele não tem recurso nenhum, está hoje no hospital público, mas está vivinho da Silva. É umas coisas interessantes, não é? Alguém que tem o maior recurso, que pode ser tratado no maior hospital do mundo, que pode pagar um médico do seu país para viajar até o país onde ele está, exclusivamente para atendê-lo, e não ter condições de salvar a sua vida. Qual é a decisão inteligente a tomar nesta noite, igreja? Ló deixou para trás uma criação saudável que ele poderia dar para sua família, para suas filhas. Ele preferiu que as filhas fossem criadas numa terra estranha, aonde a Bíblia diz no versículo 13 que os homens eram maus e os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Ele não levou em consideração. Existe um mistério poderoso em criar os filhos no caminho do Senhor, em ensinar os filhos a temer e a servir ao Senhor, ensinar os filhos desde criança a tomarem decisões não inteligentes, mas tementes a Deus. Aquela criança que tem às vezes a oportunidade de roubar, de pegar, de furtar um brinquedinho, uma chupeta de uma outra criança e já desde pequena decidir por não pegar, porque é temente a Deus desde o berço. E Ló desperdiçou essa oportunidade. A Bíblia diz lá no capítulo 19, versículo 31 até o 35. Que as filhas de Ló tramaram um plano, depois de Deus ter destruído aquela cidade. Elas acharam que não tinha homem no lugar onde elas estavam, porque ficaram numa caverna, com medo de quem estava à volta, ficaram numa caverna. E elas tomaram uma decisão, maquinaram um plano, por causa da mente pervertida delas. Vamos embriagar o nosso pai, vamos nos deitar com ele, e vamos gerar filhos que serão a descendência dele. Na mente delas, nós vamos manter a descendência do meu pai na terra. Cometeram incesto, porque não temiam ao Senhor. A decisão delas foi inteligente. Porque elas queriam manter a descendência do pai na terra. É uma decisão inteligente, né? Vamos bolar um plano. Porém, uma decisão sem temor de Deus. E a Bíblia diz que da mais velha veio Moabe, da segunda veio... Esqueci o nome. Acho que é Amon. Esqueci. Mas eu sei que dali nasceram 2 povos, e os 2 povos foram povos inimigos de Deus. Daqueles 2 povos vieram povos idólatras, cujo povo o próprio Deus mandou que fosse combatido. Ou seja, estavam debaixo da bênção, e a inteligência humana mandou eles para baixo da maldição.
Quem está entendendo o que o Senhor está falando conosco nesta noite? Ló em nenhum momento levou em consideração o que ele estava perdendo, o que ele estava deixando para trás. Por quê? Porque era movido pela inteligência humana. E a inteligência humana, na maior parte das vezes, ela fala de ganância, de conquistas, de vitórias, a todo custo, a todo preço. Mas será que Deus está nesse negócio, igreja? Será que Deus está nessa decisão? Será que Deus está sendo levado em consideração para que essa decisão seja tomada? A importância de tomar uma decisão. Interessante que a terra onde Abraão colocou os pés, o Senhor disse: Abraão, aonde os seus olhos conseguirem enxergar, tudo isso te darei. Porque você fez uma escolha com temor. Eu estou conseguindo enxergar tão longe, então é isso. É isso que eu tenho para você. E aquele que escolheu a decisão mais inteligente, a Bíblia diz que desceu fogo do céu. E quando Abraão olhou para a cidade, ela estava fumegando, ela estava fumaçando, mais do que uma fornalha. Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra por causa do pecado, da ganância, da intolerância, do homossexualismo, por causa da idolatria, por causa de tudo. Porque tudo que eles faziam era contra os princípios de Deus. E às vezes a nossa inteligência nos manda para Sodoma e Gomorra. E eu tenho uma notícia para te dar nesta noite. Sodoma e Gomorra será destruída. E será destruída a fogo. E quem poderá se salvar das mãos do poderoso Deus? Tem mais uma coisa que Ló abriu mão. Da bênção de Deus sobre a sua geração. Foi onde eu já falei. Capítulo 19, versículo 36 a 38, né? Daquela situação das filhas que maquinaram aquela situação, saiu duas nações que foram povos inimigos de Deus. A decisão de temor, ela nos aproxima de Deus, enquanto a decisão inteligente, ela nos afasta de Deus. Portanto, a decisão mais inteligente que nós podemos tomar em nossa vida é a decisão de ser temente a Deus. Amém, igreja? Já no caso de Abraão, que tomou as suas decisões baseado no temor, o resultado para a vida dele foi que ele herdou todas as terras que os seus olhos alcançaram ver, conforme já falei. E ele teve também o seu maior sonho realizado. Qual era o sonho de Abraão? Ter um filho. Se eu sou tão rico, eu tenho tantas posses, mas quem vai ser o herdeiro disso tudo? A Bíblia diz que na sua velhice, já com 100 anos de idade, e sua esposa com 90, Deus abriu a madre daquela mulher. Quantos de nós temos sonhado com o impossível e aquele impossível continua sendo impossível para nós, porque nós tomamos decisões inteligentes e não tomamos decisões pensando no temor. E Deus, Ele está com a mão aberta e os ouvidos abertos para ouvir o seu clamor, a sua petição, para te dar a bênção a qual você está pedindo e precisando. Mas Ele pede temor da sua parte. Ele pede fé. A Bíblia diz que nem Abraão, nem Sara, quer dizer, porque Abraão era um homem de fé. Mas quando o anjo falou com Sara, você terá um filho, ela sorriu. Por que você está sorrindo, Sara?
Ei, se você está temendo ao Senhor, se você está tomando as suas decisões com base no temor do Senhor, pode esperar, porque o seu Isaac vai nascer, em nome de Jesus. Se você está baseando as suas decisões com base no temor do Senhor, o seu milagre vai chegar. Porque a mão de Deus não está encolhida e nem os seus ouvidos agravados, para que não possa ouvir, para que não possa dar aquilo que os seus estão precisando. Abraão foi e é considerado até hoje o pai de multidões, o pai de muitas nações, o nosso pai na fé, porque através dele Deus criou um povo, e através da história esse povo foi expandido, e hoje nós temos direito à salvação por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Amém, igreja? Abraão foi um homem que acreditou sem conhecer as Escrituras. Abraão teve contato com Deus. E em uma das petições Deus falou para ele: eu quero seu filho como sacrifício. E Abraão não negou o seu próprio filho, antes de oferecer em sacrifício a Deus, mesmo com o coração partido. Lembra que Abraão não deixou Ló lá naquela terra? Quanto mais faria pelo filho de sangue, né? Mas ele, por amor ao Senhor, por fé, Abraão sabia que alguma coisa ia acontecer, que Deus iria prover um cordeiro, ou que Deus tiraria aquele filho, mas o mandaria a outros. Abraão tinha fé no impossível, e a fé no impossível é a decisão que nós precisamos ter nesta noite. Amém? A fé no impossível. Está tão difícil, pastor, está impossível, mas meu irmão, tenha fé e escolha temer a Deus, escolha continuar, perseverar, porque Deus tem o melhor para mim e para você, em nome de Jesus. Abraão foi um homem tão abençoado por escolher temer ao Senhor, que as nações e a própria Bíblia, em um determinado tempo, chama Deus como Deus de Abraão, e ainda mais Isaac e Jacó, e José, e as 12 tribos. Ou seja, a geração de Abraão foi abençoada por Deus por causa do temor. Amém? E nós, como filhos de Abraão, até hoje somos beneficiados pelo favor de Deus por causa do temor. Amém? Até hoje nós somos beneficiados por Deus com o benefício da graça e da misericórdia de Deus. Amém? Nós não somos um povo inimigo de Deus, ao contrário, nós somos herdeiros de Cristo, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo por causa do temor. Aleluias. E está escrito no livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 10, que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Quem se julga inteligente, igreja, na tomada de decisões, precisa entender que a maior inteligência, na verdade a sabedoria, a maior de todas as sabedorias, talvez a única sabedoria que existe, é temer ao Senhor. Pastor, o que eu preciso fazer? Qual a aplicação dessa palavra sobre a minha vida? Eu quero dizer para você, meu irmão, seja temente a Deus nas pequenas coisas. Vai trocar de carro? Tema ao Senhor. Vai comprar uma blusinha? Tema ao Senhor. Amém, igreja? Principalmente para comprar uma blusinha, né, pastor? Aqueles decotões, né? Não cabe mais, né, para quem escolheu servir ao Senhor. Aquela sainha curtinha, né?
aquele shortinho, né? Não cabe mais para quem tomou a decisão de temer ao Senhor. É verdade. Então, a partir do momento que nós decidimos temer ao Senhor, algumas coisas já não cabem mais para nós. Amém, igreja? Sabe, na hora de escolher um namorado, na hora de escolher, sabe, alguma coisa, um curso, tema ao Senhor, igreja. Na hora de escolher uma profissão, pastor, tem coisa que não tem nada a ver. Tá bom, vai lá, né? Gente que escolhe, sei lá. Vou nem falar, porque pode ter alguém aqui que pode se ofender. Então, enfim, tem coisas que não cabem mais para aquele que teme ao Senhor. Amém, igreja? Nós precisamos entender que as nossas decisões, elas vão influenciar diretamente o nosso futuro, o nosso legado e a nossa eternidade. Aquele que tomou a decisão por Cristo, esse tomou a melhor decisão e mais sábio e mais inteligente da sua vida, porque ele pensou: as coisas que eu posso ver podem até me enriquecer, as coisas que eu posso ver podem até me dar prazer, as coisas que eu posso ver podem até ser mais light, mais tranquila, podem me dar uma liberdade maior. Porém, essas coisas não podem salvar a minha alma. Porém, essas coisas não vão me livrar do dia da ira, a ira de Deus que está por vir sobre a terra. Qual a decisão mais inteligente a se tomar hoje? Se separar do seu marido? Né? Para arrumar um novinho lá fora? Ou temer ao Senhor e orar por ele e abençoar a vida dele? É ou não é, igreja? Precisamos abençoar aquela pessoa que vive a nosso lado tantos anos. Precisamos olhar para essa pessoa com gratidão, porque essa pessoa te ajudou e esteve com você nos momentos difíceis. E quando chega um tempo da vida, a gente enjoa. E qual a decisão inteligente de alguém que está enjoado do marido? Vou procurar um mais bonito lá fora, que tem mais dinheiro, né? Que tem um cabelinho liso, ou que tem cabelo pelo menos que eu nem tenho. A decisão mais inteligente a tomar é a decisão de temer ao Senhor acima de tudo e acima de todos. Porque quando eu temo ao Senhor, igreja, Ele se responsabiliza. Amém? Quando eu escolho alguma coisa para a minha vida com base no temor do Senhor, Ele se responsabiliza. O resultado é certo. Amém? Pode vir o que for, mas o resultado é certo. O casamento vai ser bênção, e o filho vai ser bênção, e os negócios vão ser bênção, e as coisas vão ser bênção. Por quê? Porque o Senhor se responsabiliza com aqueles que temem o seu nome. Quanta gente com dinheiro, fruto de roubo, fruto de tudo que não presta, fruto de coisas ruins, é um dinheiro que não prospera. Você vê pessoas ricas e infelizes. O dinheiro dela pode comprar tudo o que ela quiser, menos a felicidade, a alegria de ter um sorriso, a alegria de ter uma amizade sincera, a alegria de ter um filho abraçando ele quando ele chega em casa. Quantos pais milionários que não têm a alegria de o filho dele fazer festa quando ele chega em casa, como a Estezinha faz quando eu chego, todo dia. Tem que correr aquele corredor todinho, negão, todo dia. E na hora que eu chego perto dela para dar um cheiro, ela fala assim: estátua! E eu tenho que parar. Aí ela passa por mim, me dá um tapa e corre de novo.
O mais importante não é o tanto de dinheiro que eu tenho, nem o que ele pode comprar. O mais importante na vida é dar valor para essas pequenas coisas. Para amizade, para um pai, para uma mãe, para um filho, para a esposa, para o marido, para os irmãos. Porque as coisas vêm e vão, né? Como dizia meu pai, né? Vai os anéis e fica os dedos, né? Então, hoje eu não entendi muito bem esse ditado, mas eu lembrei e já falei. O importante, igreja, é que as nossas escolhas precisam ser baseadas no temor de Deus. Amém? Quem entendeu o que o Senhor está ministrando aqui nesta noite? Ah, pastor, mas eu vou me esforçar e vai dar certo. Ah, eu vou para cima. Você tomou a decisão com base no quê? Deus está nos dando um conselho poderoso nesta noite, amém? Nem tudo que é aparente realmente é. A cidade de Sodoma e Gomorra era linda aos olhos, e a Bíblia assemelha com o jardim de Deus, né? A decisão mais inteligente a ser tomada naquela época era aquela. Você imagina o cara olhar para o deserto seco e olhar para o jardim de Deus. Ele vai escolher o quê? Mas a decisão do temor, igreja, às vezes ela exige um pouco mais de frustração. A decisão que vem do temor, ela exige às vezes um pouco mais de sofrimento, um pouco mais de negue-se a si mesmo, um pouco mais de oração, um pouco mais de jejum, sabe? Ela exige um pouco mais de esforço para se aproximar mais de Deus, ela exige um pouco mais de esforço para ler e entender a palavra de Deus, sabe? A decisão que vem com temor, ela exige um pouco mais de nós. E às vezes nós não vemos um resultado rápido, então nós queremos partir para alguma coisa que traga um resultado mais rápido. E acabamos fazendo na igreja só aquilo que é o praxe, né? Só aquilo que me pediram, né? Ah, não mato, não roubo, não fumo, né? Tá tudo certo, né? Vem para a igreja, mas continua com os mesmos hábitos, fazendo só o básico. Deus te chama para fazer algo a mais nesta noite. Amém? Deus te chama para entender o que está sendo ministrado aqui hoje. Deus te chama para um pouquinho mais de esforço. Deus te chama para um pouquinho mais de fé, de coragem, de esperança. Deus te chama para um pouquinho mais de temor. Amém? Encerro com a história dos 3 funcionários lá do fazendeiro, né? Tudo que o fazendeiro pediu para eles foi simples. Um cava, o outro joga semente e o outro tapa o buraco. Amém? Muito simples. Um cava, o outro joga a semente e o outro tapa o buraco. Porém, um belo dia, aquele que joga a semente faltou. E aí, o primeiro cavou o buraco e o segundo foi lá e tapou o buraco sem jogar a semente. Porque ele faz só o que pede para ele. Como é que eu quero resultado maior? Espiritualmente falando. Se eu só faço o básico, se eu só faço o que me pediram para fazer. Né? Que adianta cavar o buraco e tapar o buraco sem a semente? Vai sair alguma coisa dali, igreja? Meu trabalho é em vão. Mas está escrito na palavra de Deus que nenhum trabalho é em vão no Senhor. Deus tem recompensa, Deus tem galardão para mim e para você. E isso é tão maravilhoso que eu nem sei o que é. Aleluias. Galardão, o que é galardão, Senhor? Galardão, só de eu receber, igreja, eu já sei que eu estou morando no céu. Porque quem não for para o céu, não tem galardão nenhum. Amém?
E a minha decisão hoje vai influenciar diretamente na onde eu vou passar a minha eternidade. Amém, igreja? Que Deus possa ter te abençoado com essa reflexão, né? Pastor Júnior, vem para cá, dá um encerramento. Que Deus possa abençoar a igreja. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Ô glória, fica de pé, igreja, em nome de Jesus. Meu Deus, quem recebe essa palavra aí? Eu fiquei pensando ali enquanto o pastor estava falando de coisas simples. Ontem me aconteceu algo muito simples, porém que me afetou muito. Eu estive diante de uma escolha decisiva. Fui comprar algumas coisas com a Sheila no Armarinho Fernandes. Quem gosta do Armarinho Fernandes aí? Meu Deus. E a gente comprou, e o Mateus, aquela luta toda, dó maior, Rodrigo, vê se você consegue colocar dó maior aí. Aquela luta toda, compramos tudo, e o Mateus para lá e para cá, e o Mateus estava com uma cadernetinha assim de R$1,99. Eu peguei aquela caderneta, coloquei no bolso, irmão. Fui, paguei as coisas, entrei no carro, no estacionamento. Quando eu cheguei no estacionamento, eu e a Maria esperando a Sheila, eu boto a mão, aquela caderneta. Aí a Maria, pai, você roubou, pai. Pai, você roubou, você é um ladrão. Eu falei, meu Deus. Falei, não, eu vou dar um jeito, eu vou devolver isso aqui. E eu fiquei pensando, qual a decisão que eu vou tomar agora, Jesus? E chovendo, aquela luta toda, meus irmãos. E eu falei, não, eu vou lá, vou devolver R$2, vou fazer alguma coisa. E aquele negócio no meu bolso, e eu levava para lá, levava para cá. Quando eu saio com o carro assim, irmão, tá passando 2 caras com a blusa do Armarinho Fernandes. E eu gritei, meu Deus, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, pelo amor de Deus, vem aqui. E os caras ficam levando um susto. Falei, ó, pega esse negócio aqui, cara, leva lá para a loja, pelo amor de Deus. Mas o que foi? Eu vi, eu peguei no meu bolso, foi sem querer, me perdoa. Eu comecei a pedir perdão pro cara, e foi justamente o cara que me atendeu, irmão. Mas depois que eu entreguei aquela caderneta de R$1,99, mas saiu um peso tão grande nas minhas costas. Eu falei, Jesus, obrigado, Senhor, eu não vou preso, Senhor, obrigado. Aí eu pensando, quando o pastor Rogério estava ministrando aqui, sobre as coisas simples da vida, que muitas vezes nós não temos temor a Deus. Não tem nada a ver, todo mundo faz. E muitas vezes a gente não tropeça nas coisas grandes, mas a gente tropeça nas pequenas pedras. E isso vai nos afastando de Deus e vai nos levando para um abismo. Provérbios 14:12 diz que há caminhos para o homem que parece bom, mas o final é perdição. E essa palavra me trouxe nessa noite uma reflexão daquilo que eu preciso fazer a partir daquilo que eu ouvi. Eu sei que muita coisa do que aconteceu na nossa vida já foi, mas eu posso mudar. Então, que haja nessa noite um espírito de temor sobre nós, amém? Que haja nessa noite um espírito de temor sobre o seu coração. Que você saia daqui hoje, porque a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E tudo que você for fazer na sua vida, toda escolha que você for tomar, que você seja dirigido pelo temor. Que o temor de Deus venha. O que é temor, pastor? É um respeito, irmãos. É respeito a Deus, aos princípios. Ninguém está vendo, mas Deus está contemplando. O pastor não está vendo o seu namoro, mas os olhos de Deus estão em todos os lugares. Sua esposa não está te vendo, mas os olhos de Deus estão em todos os lugares. Seu patrão não sabe de nada, mas os olhos de Deus estão em todos os lugares. Temor ao Senhor. Se existe uma escolha que eu e você precisamos fazer, é escolher o Senhor, escolher agradar o Senhor. Há 2 semanas atrás eu também estava diante de uma situação difícil no trabalho. Eu precisava tomar uma escolha. Ou eu escolhia cumprir o meu chamado, que era casar, fazer um casamento no sábado e domingo, uma rede de pastor. Ou eu escolheria
ter que trabalhar por causa de um contrato que eu tenho. E quando eu fui na quarta-feira do feriado, eu estava diante dessa situação difícil. E eu fui ameaçado. Pagar multa, perder dinheiro. Eu falei, não, eu vou escolher honrar o meu compromisso. Preciso casar um casal abençoado e domingo de manhã eu tenho uma rede de pastores, eu preciso estar lá. Aí eu tive que perder dinheiro, irmão. E às vezes, para obedecer a Deus, será necessário perder dinheiro também. Amém? Porque o que vale é o temor a Deus. O que vale é honrar o nosso Deus. Feche seus olhos nessa hora, no nome de Jesus. Aleluia. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai. Andar do teu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. O que acontece todo dia? Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm. Todo dia, tentação. Me chama. Todo dia vem as tentações. Mas o que? Me chama. Todo dia o pecado vem. Declare bem forte nessa noite. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo. A vida é de Bem forte, Deus. declare. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Bem forte, Senhor. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai. Pra isso que nascemos. Andar do teu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem. Mais forte o som. Me chama, todo dia minhas propostas vêm. Aleluia! Me chama, todo dia vem as tentações. Me chama, todo dia o pecado vem. Levante a sua mão e declare, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Tantas decisões que temos que tomar todos os dias, mas existe uma decisão que é mais preciosa de todas. E eu quero fazer nesta noite um convite para você que entrou aqui hoje. Me ajude em intercessão, por favor, irmãos. Você pode entrar no céu sem dinheiro. Você pode entrar no céu sem carro. Você pode entrar no céu sem amigos. Mas você não pode entrar no céu sem Jesus Cristo. Só existe uma maneira de você entrar nos céus. Só existe uma maneira para você receber vida eterna. Só existe uma maneira de você ser salvo dos pecados,
ser salvo do inferno, ser salvo de você mesmo, ser salvo da condenação eterna, entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Só existe uma maneira de você viver a verdadeira felicidade. Só existe uma maneira de você encontrar a verdadeira paz. Não é no dinheiro, não é nas drogas, não é em viagens, não é em carro novo, não é em ter bens materiais, mas é se você decidir entregar a sua vida a Jesus Cristo, sendo convencido do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo. Então nessa noite eu faço esse convite a você que entrou aqui hoje. Meus irmãos, eu falo isso com todo o temor no meu coração. Essa é a oportunidade que Deus te deu. Essa é a noite que Deus preparou para você. Esse é o momento. Eu não conheço sua história. Não basta ser um frequentador de igreja. Você precisa decidir entregar sua vida para Jesus e aceitá-lo como seu Salvador. Como diz essa canção, eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Pastor, eu estou afastado. Eu me afastei por vários motivos. Esta é a noite que Deus preparou para você. Se existe alguém nessa noite que deseja aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, eu convido você nessa hora a fazer um sinal com a sua mão. Em nome de Jesus, aonde você está? Aleluia. Onde você está? Se você deseja, pastor, eu desejo entregar minha vida para Jesus hoje. Essa palavra ardeu no meu coração. Eu escolho Deus, pastor. Eu quero servir a Jesus. Aí onde você está, levanta a sua mão. Em nome de Jesus que nós vamos orar juntos. Não é para te constranger. Não é para te colocar na parede. A decisão é sua. A escolha é sua. Se eu estivesse aí no seu lugar, eu levantaria minha mão, eu entregaria minha vida para Jesus e aproveitaria essa oportunidade. No nome de Jesus. Se existe alguém nessa noite que deseja Jesus Cristo, levanta bem alta a mão que eu quero ver. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar cantando mais um pouquinho. Mas eu escolho Deus. Aleluia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida. Quantos já escolheram Jesus aqui? Levanta a mão que eu quero ver. 100% da igreja. Quem já é de Jesus, levanta a mão. Aleluia. Quem já é de Jesus, levanta a mão bem alto. Oh, glória. Aleluia. Todos os dias entregue a sua vida a Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe e continue falando ao seu coração. E que essa palavra venha gerar em você fruto para a glória do Senhor. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia! Glória a Deus. Dá um abraço quem está do seu lado aí. Profetiza sobre a vida dele uma semana abençoada. Aleluia. Aleluia. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Vem aqui a Deise e o Rodrigo, vem cá, vamos orar por eles. Vem cá, Deise e Rodrigo.